Hoje nós vamos falar sobre um tema de colecionismo pouco conhecido. Nós vamos falar hoje da maçonaria, tá? A ordem da maçonaria, os grandes diplomas da maçonaria e as grandes medalhas da maçonaria, tá? Então, o nosso tema hoje vai ser maçonaria. A maçonaria, tá? Ela surgiu na Idade Média, na Europa, tá? A partir de uma reunião de pedreiros, de operários, tá? E eles, então, fizeram um grupo que começaram a observar tudo, tá? E o tema deles era o olho que tudo vê. Esse era o tema dos pedreiros, tá? Que se organizaram para fazer um grupo conhecido como maçons, tá? A maçonaria, tá? É uma instituição filosófica, filantrópica, educativa, tá? E progressista, tá? Com crenças espirituais. Mas não é uma religião. Então, toda vez que você fala em maçom, na verdade, nós estamos falando em um grupo que deve cumprir critérios, tá? Eles devem ser livres, tá? Tem que ter bons costumes. Uma coisa importante, ser patriotas, tá? E ter um ofício, ter um trabalho lícito e um trabalho honrado. Não é uma religião, tá? Mas é importante a crença em Deus. Então, nós vamos falar hoje sobre maçonaria, tá? Na minha coleção, vocês vão ver comigo os mais importantes diplomas da maçonaria, tá? Então, os principais diplomas de época eu tenho no meu acervo, tá? Desde o tempo do Império. Então, nós vamos ver aqui, alguns exemplos de diplomas ligados à maçonaria. Tá vendo? Então, nós estamos vendo aqui um pouco da história documental da maçonaria. Tá? Nós vamos falar tudo sobre o tema maçonaria. Então, nós estamos vendo aqui alguns diplomas da maçonaria. Está aqui, ó. Os mais raros diplomas ligados à maçonaria eu tenho no meu acervo. Está vendo? Então, cada diploma mais lindo que o outro. Está vendo? Cada diploma mais lindo que o outro. Observar que nos diplomas a gente ia encontrar grande quantidade de alegorias, alegorias, desenhos, ilustrações. Tá vendo? Então, isso aqui era uma norma encontrada nos diplomas, tá? Da maçonaria. Tá? Cada tema desse aqui, do diploma, ele conta um pedacinho, uma história
ligada à maçonaria, à filosofia da maçonaria. Tá vendo? Então, nós estamos vendo aqui a figura de uma coluna, nós estamos vendo aqui a figura de um olho que tudo vê. Tá? Existiam livros e livros que comentavam sobre isso, sobre a temática simbológica na maçonaria. Esse símbolo aqui, ó, é um dos mais usados na maçonaria. Tá? Vocês vão ver comigo por quê. Então, nós vamos ver aqui, primeiro, a temática dos diplomas. Tá? Então, existia uma espécie de um ritual, tá? Desse grupo de pessoas cuja função era uma só coisa: fraternidade. Tá vendo? Então, vocês estão vendo aqui alguns diplomas, tá? Do meu acervo. Tá? Além dos diplomas, vocês vão ver um pouquinho da história da maçonaria. O que tem a ver a nota de $1 com a maçonaria? Nós vamos falar sobre isso. Nós vamos ver todas as condecorações importantes da maçonaria que eu tenho no meu acervo. Isso aqui são as principais medalhas das ordens, tá? Da maçonaria eu tenho. Nós vamos falar sobre cada uma delas. O maçom, ele usa um avental, ele usa um paramento. Nós vamos falar sobre esse paramento. O que significa isso? Nós vamos falar sobre todas as carteirinhas, como é que funcionavam as carteirinhas da maçonaria, a simbologia usadas pelos maçons, tá? E aqui, ó, nós vamos ver tudo sobre a maçonaria do meu acervo, tá? Tudo. Tudo sobre a maçonaria vocês vão ver comigo aqui, ó. Então, a função do maçom é cumprir critérios que devem ser livres, ter bons costumes, patriotas, tem que ter um trabalho, um ofício lícito, honrado. Observação, não é religião. A maçonaria, ela possui uma hierarquia na sua organização. Isso aqui, por exemplo, é uma espada maçônica, ó, do meu acervo. Então, os maçons, tá? Os líderes da maçonaria, geralmente o grão-mestre, ele possui uma espada. É um símbolo, né? E toda a maçonaria, você tem que estudar, você tem que aprender o que é um ser maçom. Então, existem livros, tá? Que explicam o que é um aprendiz na maçonaria, para você que está entrando, tá vendo? Tá vendo? Isso aqui, ele foi adotado pelo Supremo Conselho aqui no Brasil desde 1º de julho de 1898. Então, aqui nós temos todo o acompanhamento do ritual da maçonaria. Tá vendo? Então, a maçonaria ela possui uma hierarquia na sua organização, né? Tem os membros, tem os secretários e tem o grão-mestre. Está aqui. Então, você tem que aprender, estudar o que você vai fazer na maçonaria. Tá vendo? Antigamente, tudo isso que estava aqui, ó, era uma coisa secreta. Hoje não é mais. Hoje, a maçonaria
não é mais uma coisa secreta. Tá? A primeira grande loja da maçonaria, ela foi feita na Europa, na Inglaterra, em 1717. Tá? Então nós vamos passeando aqui um pouquinho. Tá? Vocês vão ver comigo aqui, ó, que eu tenho todas as grandes ordens da maçonaria do Brasil, as primeiras. Nós vamos ver uma por uma as grandes ordens da maçonaria, tá? Nós vamos ver tudo sobre maçonaria, os principais selos da maçonaria, tá? Tudo ligado à maçonaria, nós vamos ver, estudando aqui, a maçonaria no colecionismo. Tá vendo? Isso aqui era um templo maçônico, lá na Filadélfia. Então, nós vamos fazer uma viagem no tempo. Vamos ver todas as grandes medalhas da maçonaria também. Uma viagem no tempo. No colecionismo do tema maçom, tema maçonaria, nós temos um elemento muito importante, tá? Nessa série de coleções. Nós temos a figura principalmente das medalhas. Então, as medalhas maçônicas são medalhas maravilhosas, tá vendo? Essa medalha aqui, ó, é do Grande Oriente Lusitano Unido, tá vendo? É o Conselho da Maçonaria Portuguesa. Então, essa peça aqui, ó, da minha coleção, ela é maravilhosa. Conselho da Maçonaria Portuguesa. Tá vendo? Vocês vão ver comigo aqui todas as importantes medalhas da maçonaria. Tá vendo? Liberdade, igualdade, fraternidade, tá? Então a gente vê que a maçonaria, ela tem vários símbolos, tá? E esses símbolos, eles são muito retratados na medalha, tá? E nós vamos ver todas essas peças aqui no meu acervo. Então, nós vamos ver as medalhas da maçonaria. Essa aqui é uma outra medalha fora de série, ó. Olha que peça linda, tá? Do meu acervo, ó. Sobre maçonaria. Tá vendo? Linda peça, ó. Tá? Então, nós vamos ver, tá? Vários selos, várias medalhas, as mais importantes, e coisas ligadas à maçonaria, tá? Essa medalha aqui, ó, ela é medalha fora de série, ó. Ela é uma medalha do Grande Oriente do Brasil. É a mais antiga associação maçônica do Brasil, tá? Ela participou ativamente na independência do Brasil, na abolição da escravatura e na proclamação da República. Então, essa medalha aqui, ó, essa condecoração aqui, ó, ela é fora de série, ó. Figura de Rui Barbosa, ó. Tá vendo? Em cima, a águia bicéfala, tá vendo? Grande Oriente do Brasil. Medalha comemorativa do centenário de falecimento de Rui Barbosa. Grande membro da maçonaria. Tá vendo? Então, essa peça aqui é uma peça linda do meu acervo, tá? Muitas peças, vocês vão ver comigo aqui, ó, muitas são de ouro,
Tá vendo? Então vamos começar a passear aqui nas medalhas da maçonaria, tá? Rui Barbosa, retratado aqui nessa medalha linda, nessa condecoração linda, tá vendo? Muitas medalhas da maçonaria, elas eram esmaltadas. Essa peça aqui é linda, ó. Lá da Bahia, ó. Tá vendo? Uma peça linda esmaltada. Tá vendo? Essa peça aqui é fora de série. Tá? Aqui nós vamos ver uma outra também esmaltada. Olha aqui, ó. Essa também é esmaltada, ó. Também da Bahia. Tá vendo? Essa linda também é do meu acervo. Tá vendo? Essa outra aqui, ó, também é uma condecoração de mestre, ó. Mestre maçom. Tá vendo? Uma peça linda. Também do meu acervo. Então, as mais importantes medalhas da maçonaria eu tenho no meu acervo. Tá vendo? Tá vendo? Isso aqui, por exemplo, é uma ordem maçônica que deu de presente para um antigo membro, todo em ouro. Essa outra também é fora de série, ó. Tá vendo? Então, nós estamos vendo aqui. Isso aqui é uma comenda dada para o grã-mestre, né, da maçonaria. Tá vendo? Uma outra aqui, peça linda do meu acervo, ó. Essa aqui também é fora de série, ó. Fora de série. Tá vendo? Peça linda. Ó, o Grande Oriente do Brasil, hoje, tem mais de 3.200 lojas. Mais de 3.200 lojas e tem cerca de 100 mil filiados. Eu falei para você que a maçonaria não é uma religião, é uma fraternidade, grupo de irmãos. Tá? Também, tá? Também uma peça linda da maçonaria. Tá? Peça linda da maçonaria. Tá? A maçonaria, tá? Ela simboliza a busca pela perfeição do homem, tá? Principalmente representado pelo compasso. Aqui em cima, ó, nós temos a figura de um compasso, tá? E temos a figura do esquadro. O esquadro e o compasso associados à letra G, tá? Essa G aí vem de Deus em inglês. São os símbolos principais da maçonaria. E o olho, vocês estão vendo aqui no meio dessa medalha, ó, que tudo vê. Isso aqui é a maçonaria italiana. Maçonaria italiana, do meu acervo. Essa linda do meu acervo. Essa aqui é uma outra associação maçônica de Niterói, ó, do meu acervo. Então, as medalhas mais importantes eu tenho da maçonaria. Essa outra peça aqui, ó, também linda. Essa condecoração aqui, ó, da maçonaria. Tá vendo? Ali no meio, nós vamos ver o esquadro, nós vamos ver o compasso e nós vamos ver a letra G. G de Deus, em inglês, tá vendo? É o simbolismo da maçonaria. As mais importantes comendas da maçonaria eu tenho. Uma outra peça linda aqui, ó.
dos 50 anos do Grande Oriente do Brasil, também do meu acervo. Tá vendo? Aqui, ó, nós estamos vendo uma outra, ó. Olha lá o olho lá, símbolo da maçonaria. Tá vendo? Então são duas peças lindas da minha coleção de condecorações e medalhas da maçonaria. Essa aqui também é muito interessante, ó. Tá vendo? Tá vendo? Então nós estamos vendo aqui uma viagem no tempo. Vários simbolismos. Tem figura de chave, figura de espada, tá vendo? Aqui ó, nós estamos vendo uma outra linda também do meu acervo. Essa linda da minha coleção de condecorações. Essa outra aqui, ó, que vocês vão ver agora, também é linda, ó. Também linda. Tá? O nome labor, trabalho, né? É um dos temas principais da maçonaria. Tá vendo? Provavelmente a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos, elas estejam ligadas à maçonaria. Porque tanto na Revolução Francesa como na independência dos Estados Unidos, muitos símbolos maçons nas alegorias. Tá vendo? Trabalho e liberdade. Ó. Peça linda do meu acervo. Essas duas medalhas aqui, ó, também fora de série, ó. Toda em prata, ó. Tá vendo? Todas em prata. Coleção Fernando França Leite, aqui no Rio de Janeiro. Essa outra aqui, ó, também é uma peça linda. Também da maçonaria. Então, as medalhas maçônicas, querido, as mais importantes, eu tenho. Uma outra maçônica aqui, ó. Tá lá, ó. Peça linda também do meu acervo. Tá vendo? Então, a maçonaria presente aqui, ó. Tá vendo? Não esqueça da figura do olho. Era muito usado também a águia bicéfala. Aquela águia com as duas cabeças. Tá? Então, o olho significa o olho que tudo vê. Representa o grande arquiteto do universo. O grande arquiteto do universo. Uma outra aqui, peça linda, também da maçonaria. Tá vendo? Então, as mais importantes condecorações maçônicas eu tenho. Essa aqui é interessante. Essa aqui é um chaveiro maçônico. Está aqui, ó. Uma outra medalha também linda da maçonaria, muito antiga, muito velhinha. Também. Essa aqui é de 1921. Tá? Chaveiros eu tenho vários, tá? Então eu vou colocar aqui alguns, ó. Alguns aqui, ó, chaveiros da maçonaria. Esse aqui é do Templo da Manhã. Tá vendo? Um outro aqui bonito, ó. Loja maçônica, Fraternidade. Tá aqui. Lá de Ubá, Minas Gerais, ó.
Aqui tem outro. Tá aqui, ó. Liberdade, fraternidade, igualdade. Por isso que eu estou dizendo para vocês que não é uma religião, tá? É uma fraternidade, é um grupo de amigos. A função sempre é melhor, colega. Uma outra aqui bonita também, ó. Esse grupo aqui é União e Justiça. Tem uma outra aqui também, peça linda. Grande loja do Brasil. Tá? No Brasil, a maçonaria ela chegou em 1797. Lá na Bahia, com a loja Cavaleiros da Luz. Na Bahia, e depois ela veio para o Rio de Janeiro. Começou na Bahia. Tá vendo? A presença de flâmula também é muito comum. Tá vendo? Separar nunca. A função é união. Essa é a função da maçonaria. União. Tá? Toda vez que você vê os ângulos retos em símbolos da maçonaria, simbolizam a vida ética e honesta, que é uma das regras da maçonaria. Tá? Da maçonaria. Tá? Eu já falei para vocês que o Brasil, o patriotismo, tá? É uma das bases da maçonaria. Nós estamos no Brasil, patriotismo ao Brasil. Se eu estiver na França, patriotismo à França. Tá? Vários brasileiros, eles são representantes principais da maçonaria. No Império, a figura mais importante foi José Bonifácio. Ele é retratado muito em selos, ó. José Bonifácio. Tá vendo? Aqui, por exemplo, nesse selo aqui, ó, nós estamos vendo um prédio ligado à maçonaria. Esse outro selo aqui, ó, também é ligado à maçonaria. Homenagem ao Grande Oriente do Brasil. Tá? Então, maçonaria. Maçonaria. A história da maçonaria aqui na minha coleção. Tá vendo? A história da maçonaria. Tá aqui. Tá aqui, ó. Tá vendo? Então, a maçonaria e o colecionismo. Vocês vão ver agora aqui, ó, outros selos importantes ligados à maçonaria. Tá aqui, ó. Esse selo aqui, ó. Tá vendo? Geralmente, eu já falei para vocês que a maçonaria é representada sempre por um operário, um trabalhador. Tá vendo? Sabedoria, força e beleza. Símbolos da maçonaria. Isso aqui foi um presente, ó, da grande loja maçônica do estado do Rio de Janeiro. Ó. Tá vendo? Quem assinou isso aqui, tá aqui, ó. Grão-mestre da maçonaria. Tá vendo? Aqui, ó, nós estamos vendo aqui, ó. Tá vendo aqui? Um bilhete de loteria em homenagem ao Dia do Maçom. O meu acervo.
Esses aqui, ó, são os principais selos da maçonaria. Ó. Olha lá, G de Deus no meio, aqui, compasso esquadro. Tá vendo? A maçonaria, ela é uma sociedade discreta que cultivam o aclassismo, a humanidade, a liberdade, tá? A democracia, a igualdade e fraternidade. Ela prepara o espírito moral, social e intelectual por meio da beneficência. Ajuda, colega. Tá? Essa é a filosofia da maçonaria. Essa é a filosofia da maçonaria. Aqui nós estamos vendo os principais selos maçônicos. Tá vendo? Patriotismo, a figura do Deus, tá? O esquadro, tá? Que é importante, o esquadro, tá? Porque isso aqui, para os maçons, representa, tá? O que é de positivo. Tá? O que é de positivo. O esquadro e compasso e associação com a letra G formam o símbolo mundial da maçonaria. Agora nós vamos ver os principais documentos históricos da maçonaria do meu acervo. A presença dos símbolos é constante na maçonaria, tá? Então, tudo tem um significado, tá? Tá? Então, na maçonaria, a simbologia é grande. Ó. Então, nós estamos vendo aqui sempre a figura do esquadro e do compasso. Tá? Isso aí é uma constância. Tá? Então, nós estamos vendo aqui a presença dos símbolos maçônicos. Então, o símbolo maçom, ele é importantíssimo, tá? Na história da maçonaria. Tá? Nos Estados Unidos, a maioria dos primeiros políticos e presidentes, como Benjamin Franklin, George Washington, eles eram maçons. E por ter essa ligação com a maçonaria, essa nota aqui, ó, o dólar, $1, eles, para muitos, dizem que aqui tem todo o simbolismo da maçonaria. Tá lá. Você está vendo lá, ó, o olho que tudo vê, ó. Tá vendo? Então dizem que o poder do dinheiro norte-americano está aqui, ó. Tá vendo? Graças ao poder maçônico. Maçonaria, você lembra sempre fraternidade. Fraterno quer dizer irmão. Tá? Então, a simbologia disso aqui, ó, tá? Seria um grau de divindade. Ó. Está nos dois símbolos que você encontra aqui nessa nota de $1. Tá? Que seria o grande selo dos Estados Unidos. Ó. Coincidência? Até pode ser.
Pode até ser uma coincidência. A simbologia, falei para vocês, é muito grande na maçonaria. Eu estudo esse assunto há muito tempo. Então eu tenho tudo sobre esse tema. Tá vendo? Até os símbolos que foram retirados da antiguidade, eu tenho, que foram usados pela maçonaria. Muitos foram usados pela maçonaria do mundo inteiro. Tá vendo? Então, muitos símbolos que não eram nem símbolos maçons, eles foram incorporados à maçonaria. À maçonaria. Vamos ver agora os principais documentos maçônicos. Querido, isso aqui vai ser difícil um outro colecionador ter, tá? Vocês vão ver comigo aqui, todos os importantes documentos maçônicos, os primeiros documentos maçônicos. Tá aqui. Os primeiros documentos maçônicos eu tenho. Eu tenho todas as ordens importantes da maçonaria do Brasil, eu tenho. Tá vendo? Todos os documentos importantes ligados à maçonaria eu tenho. Eu junto isso, colega, por curiosidade desde criança. Tá vendo? Todas as ordens maçônicas eu tenho. União e Justiça. Tá vendo? União e Justiça. Tá aqui, ó. Então, as principais ordens maçônicas e documentos ligados a ele, isso aqui é grande, os Filhos de Salomão. Tá vendo? Eu tenho. Tá vendo? Então, os principais documentos ligados à maçonaria eu tenho. Eu falei para vocês que na Bahia é que tudo começou. Depois Rio de Janeiro. Olha isso aqui, ó. Tá vendo? Então, as principais ordens, tá? Eu tenho. As principais ordens eu tenho. As principais lojas eu tenho da maçonaria. Isso aqui é fora de série também. Tá vendo? Fora de série. Uma outra forte aqui, ó. Caridade e Segredo. Os mais importantes documentos da maçonaria, num acervo aqui no Rio de Janeiro, Brasil, Fernando da França Leite. É o colecionador. Eles usavam muitos selos maçônicos também. Isso aqui era uma espécie de uma estampilha. Era como se fosse um impostozinho, tá vendo? Igualdade, tá vendo? Então, as principais ordens maçônicas do Brasil eu tenho. As principais lojas eu tenho. Os documentos emitidos por essas ordens eu também tenho. Estampilha lá. Até a estampilha tem um olho que tudo vê, ó. Tá vendo? Fraternidade Baiana. Tudo começou aqui na Bahia. Tá vendo? Tudo começou aqui na Bahia. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Antigamente, todo irmão maçônico, quando morria, a família doava tudo ligado à maçonaria para a ordem maçônica. Hoje não existe mais isso. Antigamente doava. Tá? Doava os diplomas, doava a espada. Tá vendo? Aqui são as ordens principais, ó.
da maçonaria, do meu acervo. Tá vendo? As ordens principais do meu acervo. Tá? Tá aqui. As principais ordens da maçonaria eu tenho. Tá aqui. É pena que a maçonaria não tenha assim um museu, senão, quem sabe, um dia eu até doaria esse material também para um instituto sério, uma coisa séria aí, quem sabe, né? Tá vendo? E uma outra coisa que eu gostaria de colocar aqui, que eu não sou maçom. Tenho vários amigos maçons. Respeito a maçonaria. Concordo com os princípios da maçonaria. Tenho vários amigos maçons. Fui convidado várias vezes para a maçonaria. Tá? Eu tive um grande amigo maçom 33. Tá? Um importante, Fernando Pinto Peixoto, da UFRJ, melhor. Grande amigo, grau 33. Amigão, Fernando Pinto Peixoto. Me convidou várias vezes para a maçonaria, mas eu não quis. Tá? Agora, uma coisa interessante, ó. Não confundam maçonaria com isso aqui, ó. Rosa Cruz não é maçonaria. É uma fraternidade também, é uma organização, é uma ordem, também não é religiosa, é uma ordem fraterna. Tá vendo? Mas não é maçonaria. Círculo esotérico da comunhão e pensamento também é uma fraternidade, mas não tem nada a ver com maçonaria. Tá vendo? Isso aqui é o círculo esotérico. Não tem nada a ver com isso aqui, ó, com maçonaria. Aqui nós estamos vendo, eu já até mostrei isso para vocês, tá? O templo maçônico da Filadélfia, cartão postal antigo da minha coleção. Nós estamos vendo aqui um paramentado aqui, ó. Tá vendo? Inclusive esse paramento aqui, essa tarja aqui, essa fita aqui, eu tenho, tá até aqui comigo. Eu comprei da família. Tá vendo? Aqui já tem outro paramentado, ó. Aqui é uma reunião. Uma reunião. No tempo do Império, tá? Nas ordens religiosas não, na ordem de fraternidade, geralmente nas lojas maçônicas tinha grande quantidade de quadros, tá? De benfeitores da maçonaria. Aqui nós estamos vendo algumas, ó. Tá vendo? Aqui. Aqui é uma outra ordem também, ó. Geralmente na maçonaria tá ali, ó. Esse que está aqui no meio, ó, é o Visconde do Rio Branco. Aqui, ó, Deodoro da Fonseca, maçom. Pedro I, maçom. Esse aqui, ó, era maçom. Ó. Napoleão Bonaparte era maçom. Beethoven era maçom. Então, a maçonaria era uma instituição de amigos, tá? De amigos. Uma carteirinha da maçonaria. Grande loja do Rio de Janeiro. Uma outra carteirinha de maçonaria. Tá aqui, ó. Isso aqui era lá do Rio Grande do Sul.
de 1947. Ó. Isso aqui é uma outra carteirinha. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. São carteiras maçônicas. Carteiras maçônicas. Cadastro da ordem. Aqui é uma outra carteirinha. A estampilha maçônica aqui, ó. E aqui é a carteira da grande loja do Rio de Janeiro. Tá aqui. Então, nós passeamos hoje no tempo, contando um pouquinho da história da maçonaria. Maçonaria e o colecionismo. Acervo Fernando da França Leite.